falar sobre a vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que nós pensamos. E porque nós muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós, com a nossa inteligência limitada, fraca, tentamos compreender a vontade de Deus. Imagina o que é colocar o Brasil dentro de uma cidade de 3.000 habitantes. Não cabe. Então, a mente infinita de Deus na nossa mente é inconcebível, impossível. Não dá para compreender. E muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida que nós ficamos pensando: por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu que eu passasse por essa situação? Por que essa provação? Por que esse problema na minha vida? Eu sou tão fiel a Deus, eu me esforço tanto, eu sou uma pessoa tão sincera, tão dedicada. Seja lá qual for o problema financeiro, problema familiar, problema de amizade, problema de amor, seja o que for, que você esteja passando, muitas vezes você não compreende porque você tenta entender a vontade de Deus e não compreende. Mas você não é a única pessoa que está passando por isso, não. O que você precisa entender apenas é o seguinte: Deus é soberano e Ele sempre tem um plano, e esse plano é sempre bom para aqueles que se sujeitam a Ele. É por isso que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Os apóstolos também passaram muitos apertos na vida. Se a gente for pensar em alguns desses apertos, nós vamos compreender que os nossos não são nada perto dos apertos que eles passaram. Mas eu quero citar uma passagem exclusiva, o apóstolo Pedro, na noite em que Jesus foi traído. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não compreendes tu agora, mas entenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que já tomou banho não precisa ser lavado, a não ser os pés, pois está limpo no resto. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Bem sabia ele que Judas estava tramando contra a vida dele. Como ele podia saber? Ele era só um homem, mas ele tinha o Espírito Santo como guia. Se você tiver o Espírito Santo como seu guia, você vai saber de todas as coisas, porque ele revela, ele sempre fala com a gente. Nós é que não temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Ele fala com você todos os dias. Pelo menos a partir do momento que você começa a orar, que você tira um tempo para pôr o seu joelho no chão e clamar a Deus, Ele responde. E isso é o mais bonito dessa história. Ele responde às nossas orações, Ele fala com a gente, mas muitas vezes nós não temos sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus falando com a gente. Ele fala através de sonho, Ele usa outras pessoas, Ele usa profecia, revelação, Ele põe as coisas na nossa mente de uma forma que, se a gente for parar para analisar, Ele está falando o tempo todo e muitas vezes nós não damos atenção para Ele. Jesus sabia que Judas ia trair Ele. Por que Jesus não fez nada? Porque era plano de Deus e Jesus aceitava todos os planos do Pai na vida dele, que é o que nós temos que fazer. O apóstolo Pedro, ele quis sair fora um pouco da situação, ele queria mostrar que era melhor do que os outros, porque naquela noite, ali na ceia, ele viu Jesus pegar uma bacia e amarrar uma toalha na cintura e sair lavando os pés de todo mundo. Ele olhou aquilo e falou: peraí, por que eles estão deixando o mestre, o Senhor, lavar os pés deles? Eu não vou deixar, não, eu sei honrar o Senhor, eu sei adorar o Senhor direitinho, Ele não vai lavar meus pés. Tem muito cristão que quer ser melhor do que os outros,
que acha que é melhor, que é mais santo, que é mais puro, que tem mais entendimento. Então, quando Jesus se aproximou dele, ele falou assim: por que o senhor está querendo lavar meu pé? E Jesus pacientemente, como sempre, disse: o que eu estou fazendo agora você não compreende, Simão, mas você vai entender depois. O senhor não vai lavar meus pés, de maneira nenhuma, jamais, eu não vou permitir. Bom, se você não deixar lavar seus pés, você não vai ter parte comigo, pronto. Mas Pedro, apesar de arrogante, era submisso. Senhor, tá bom, pode lavar meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Peraí, Pedro, não exagera. É bom ser submisso, mas vai devagar. Porque você só tem que se submeter à vontade de Deus e mais nada. Vamos com calma. Enquanto você está exagerando dessa forma, tem tanta gente que não quer se submeter à vontade de Deus. Olha, eu vou servir a Deus, mas não igual aos outros. Eu vou ser diferente. O Senhor não vai fazer isso comigo. Em outras palavras, eu sou melhor do que eles. Tem muita gente assim, né? Eu sou crente, mas eu não sou ignorante. Eu falo palavrão, eu falo besteira, eu conto piada, eu bebo. Você está precisando de uma mudança na sua vida. Você ainda não é cristão, não é convertido, não é nascido de novo. E sabe como eu sei? É que o Evangelho de Jesus Cristo muda a pessoa. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E quando o Nicodemo se aproximou de Jesus naquela noite, bem escondido dos outros fariseus, e disse: Senhor, o que é necessário para me salvar? Jesus disse: é necessário você nascer de novo, se tornar uma nova criatura, deixar os velhos hábitos e adquirir hábitos novos, mudar a sua vida. Como eu converti a água em vinho, eu quero converter esse Nicodemos em outro Nicodemos. Você não pode seguir a Jesus e servir a Deus sendo aquele velho Nicodemos. É necessário uma transformação, é necessário uma mudança na sua vida. E não é uma coisa que você faz seguindo as regras da igreja, é uma coisa que você faz quando entrega o seu coração para Deus e deixa Ele trabalhar, porque Ele está falando com você todo dia, toda hora, todo instante, mas você está resistindo. Sabe qual é o campo de atuação de Deus? É a sua mente. E ali na sua mente também o campo de atuação de Satanás. Os pensamentos que você tem muitas vezes para fazer a vontade de Deus, é o Espírito Santo falando com você. E muitas vezes aqueles pensamentos que você tem contrários à obediência da palavra de Deus, é Satanás falando com você. A quem você está dando ouvidos? Está dando ouvidos ao Espírito Santo ou está dando ouvidos ao inimigo das nossas almas? Está se achando espertão, bonitão, chega nos lugares e abafa e arrasa? Vai ler o Salmo de número 1 para você aprender o que é servir a Deus quando você está no meio dos ímpios. Como está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Precisa uma mudança de vida. Precisa compreender qual é a vontade de Deus. Você não entende ainda. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e não sabia qual era a vontade de Deus, não compreendia o que ele fazia. E você acha que sabe tudo, que já sabe tudo, que pode ensinar aos outros, que não precisa aprender com ninguém. Precisa abandonar certos hábitos, precisa adquirir novos hábitos, precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou você não vai ter parte com Ele. Pode ser rebelde, pode fazer o que está na tua cabeça, pode falar que Deus não existe, pode falar que existe, mas não é desse jeito, pode achar que você sabe tudo, mas você não tem parte com Ele, é a palavra que diz. Vamos analisar os outros apóstolos. Quais as situações que eles passaram que provaram a fé deles? Eles estavam todos confiantes que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o prometido para Israel, aquele que iria libertar Israel das mãos dos romanos. Eles pensavam em libertação em termos de política, eles queriam ficar livres de Roma, mas eles não pensavam em se libertar do pecado. Deus está sempre acima, está sempre um passo à frente, Ele está sempre trazendo um novo entendimento para as nossas mentes. Basta você abrir a mente, abrir o seu coração, reconhecer que não sabe nada e deixar Deus ser o seu mestre, o seu guia, o seu professor. Jesus veio para isso. E os apóstolos esperavam que Jesus fosse o libertador
não sabiam qual era o plano de Deus, mas ficaram extremamente decepcionados quando Jesus foi preso. E acho que eles esperavam um milagre. Jesus vai fugir da prisão, Pilatos vai libertar Jesus, alguma coisa vai acontecer, mas pouco tempo depois da prisão de Jesus, ele foi morto. Morreu numa cruz. Eu fico tentando imaginar a situação deles. Como eles se sentiram quando ficaram sabendo que Jesus tinha morrido, porque eles não estavam lá. Só João estava lá no pé da cruz. Os outros tinham fugido todos, não sei onde estavam, a Bíblia não fala, mas eles tinham sumido todos com medo dos romanos, com medo dos judeus, com medo de morrer. Sumiram. Mas ficaram sabendo que Jesus morreu. E agora? E agora o que nós vamos fazer? Acabou. O plano de Deus falhou porque Jesus morreu. Ou então Jesus não era o Filho de Deus. E agora? Tanto milagre, tanta coisa, que decepção. Deixamos nossas pescarias, deixamos nossa vida, deixamos nossa família, deixamos tudo. Ele prometeu tanta coisa, mas agora nada mais vai se cumprir. Jogamos tudo fora. É muito triste, né? Nós precisamos compreender o plano de Deus para a nossa vida, para não ficar decepcionados assim. Passaram-se 2 dias e no terceiro dia, que era domingo de manhã, as mulheres voltaram da sepultura dizendo que Jesus estava vivo. Eu fico imaginando o que aconteceu com eles. Deve ter dado um nó na mente deles, deu um bug. Como assim, Jesus? Porque eles não compreendiam as Escrituras. Eles não buscaram compreensão. Se eles tivessem buscado compreensão, teriam ficado tranquilos. Jesus morreu, mas ele vai ressuscitar, porque ele falou que ia ressuscitar. As Escrituras diziam que ele ia ressuscitar. E o mal de muita gente é que não acredita nas Escrituras, então fica perdido. Fica igual o cego em tiroteio, não sabe o que fazer da vida. Mas Jesus é a luz do mundo, ele veio para clarear nossa mente, para iluminar o nosso caminho, para nos mostrar o que vem depois. Dia 22 de setembro desse ano, fez um ano que o Senhor mostrou para mim num sonho que está prestes a me levar. Olha a minha cara de preocupado, eu estou tão tranquilo, eu estou tão feliz. Vou morar na glória. As promessas de Deus não falham. Ele não falha, a sua palavra é fiel. Eu vou embora desse mundo, eu vou morar com Ele. Quem confia, se alegra, porque sabe que as promessas de Deus não falham, não podem falhar, jamais. Ficaram tristes porque não confiavam, não sabiam, não tinham conhecimento, não tinham entendimento. Lá em Mateus capítulo 22, Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o poder de Deus e precisamos aprender a confiar nele. E confiança você não adquire assim porque você leu uma passagem e disse é verdade, não. Porque você passou pelo vale da provação, pela fornalha de fogo e você sabe que pode confiar em Deus. É uma vida de fé equilibrada, ou você não tem fé nenhuma, você não acredita em nada, você não confia, mas quem confia recebe o galardão ainda nessa vida, recebe paz interior, recebe certeza de que as coisas vão acontecer. No terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e trouxe uma nova esperança para eles. Infelizmente Judas estava morto e condenado porque não aceitou o Salvador, nem confiou nele. Como muitas pessoas hoje, às vezes vão na igreja, mas não conhecem o Salvador, não conhecem Jesus, não sabem o que Jesus quer da vida deles. Vivem atrás de lendas e crendices e tentando agradar todo mundo. Nós não podemos querer agradar todo mundo. Nós não podemos querer ser amigos do mundo. O apóstolo João disse assim que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Que tipo de amizade? Vamos ser inimigo de todo mundo então? Não, nós vamos fazer a vontade de Deus. Se alguém se opuser, quiser ser inimigo, que seja. Nós não vamos procurar inimizade, nós vamos procurar amizade. Mas se essas pessoas quiserem que nós deixemos a palavra de Deus para ter comunhão com eles, nós vamos recusar. Se eles quiserem ficar inimigo, que fica. Melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Pedro disse aos líderes dos fariseus, é melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. É melhor estar com Deus do que estar com os homens. É melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens.
E Jó disse, no auge do seu sofrimento, da sua provação: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que ele virá em meu socorro, eu sei que eu posso contar com a ajuda dele. Isso é fé, isso é confiança. O que ele espera de cada um de nós? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Alguém disse para Jesus: eu te seguirei aonde for. Jesus disse: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: Senhor, eu vou te seguir. Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ou você faz isso, ou você não está seguindo ele. Se você segue Jesus sem uma cruz, se você não precisa renunciar à sua própria vontade, você não está com ele. Muitos dos apóstolos queriam continuar com o mesmo tipo de vida. Jesus disse: não, vocês vão ter que mudar tudo, vão ter que deixar casa, pai, mãe, filho, tudo que for preciso fazer para me seguir, para seguir a minha vontade. E eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Piadinhas, palavrões, música profana, sucesso no mundo? O que Deus quer para você? Deus quer que você tome uma cruz, que você siga nos passos de Jesus, no caminho do Calvário, o Calvário da sua vida. Muita renúncia, muita provação, confiança, serenidade, nada de murmuração, nada de reclamação. Nós não temos motivo para reclamar de nada, nós só temos motivos para agradecer por tudo que Deus nos proporcionou, o dom da existência, a vida, a saúde, a disposição para o trabalho, tudo que tem na nossa vida é maravilhoso. Ainda que o inimigo tente fazer oposição na nossa vida, que ele nos tire alguma coisa, nos prive de alguma coisa, não importa, porque se nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos que ser gratos, nós temos que ter um hino de adoração na nossa boca, nós temos que ter uma palavra de agradecimento na nossa mente e no nosso coração. E conhecer a vontade de Deus, e conhecer as Escrituras, e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Será que a vontade de Deus para a sua vida não é você deixar essa vida devassa que você está vivendo? Porque muita gente hoje vive uma vida de prostituição e acha que está no caminho de Deus. Casa larga 10, 15, 20 vezes e acha que Deus está com ele. Deus não está com você, isso é contra a palavra de Deus. Se você vive uma vida de prostituição, seja no casamento, seja com homem, com mulher, seja com o mesmo sexo, isso não é da vontade de Deus. Primeiro porque Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não erra. Deus não erra. Então, se você acha que tem alguma coisa errada, reveja seus conceitos. O erro deve estar na sua vida ou na sua concepção. Muda de vida. Você prefere viver uma vida aqui nesse mundo, 20, 30, 80, 100 anos, feliz, e passar a eternidade no inferno? É isso que você prefere? Não seria melhor você passar angústia, tristeza, provações, seja lá por quanto tempo for, mesmo que fosse 1000 anos, mas depois teria uma eternidade de felicidade, de paz? Eu não trocaria. Você troca 1 centavo por 1 milhão? Que é o que muita gente está fazendo. Pensa na sua vida, pensa nas suas escolhas. E não culpa ninguém pelo que está acontecendo na sua vida. Culpe as suas escolhas. Reveja seus conceitos, reveja as suas escolhas e veja que Deus tem o melhor para você. Basta abrir o seu coração, basta abrir a sua mente, basta se sujeitar a Deus. Eu espero que você compreenda, ouvindo essa palavra, qual é a vontade de Deus para a sua vida. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.